Se você já teve a oportunidade, o privilégio de ler o livro de Eclesiastes, você vai concordar comigo que trata-se de uma obra difícil de entender. São muitas dificuldades aquele que se debruça na obra de Eclesiastes. Dificuldades linguísticas, históricas, dificuldades envolvendo gênero, a própria literatura. Então é muito difícil a obra realmente. Mas eu queria destacar aquela dificuldade que todo e qualquer leitor de Eclesiastes tem, que são aquelas declarações não, digamos assim, convencionais, ou declarações pessimistas e até misóginas que nós encontramos na obra. Como lidar com essas declarações, muitas vezes que trazem a nós, às vezes até um espírito depressivo? Como lidar com elas? Bem, eu queria destacar aqui basicamente duas abordagens. São muitas as formas de ler o livro, mas eu queria destacar duas abordagens que eu considero as principais. Primeiro é a abordagem tradicional. Nessa abordagem, primeiro reconhece-se que quem é o autor de Eclesiastes é Salomão, e que essas declarações mais complicadas e difíceis de entender e que nos levam ao caminho mais do pessimismo, na verdade dizem respeito a uma época da vida de Salomão onde ele estava distante de Deus e buscava o sentido de sua vida longe dos caminhos do Senhor. Então ele procurou por ele mesmo observar a vida debaixo do sol e acabou não encontrando nenhum sentido. Procurou nos prazeres sensitivos, procurou no dinheiro, procurou nas grandes realizações e acabou não encontrando nada disso. Então, para essa abordagem, os problemas ligados àquelas declarações complicadas, na verdade, dizem respeito a uma época da vida de Salomão. Uma outra abordagem, que eu vou denominar de abordagem das duas vozes, reconhece que a obra, você encontra, na verdade, na obra, duas vozes de dois autores distintos e que essas vozes se contrapõem uma à outra, se contrastam, na verdade. A primeira voz é a voz do autor. Ela se encontra sempre na terceira pessoa, na primeira parte, no prólogo da obra, e no final da obra, no epílogo. Então você encontra ali um tipo de moldura. No meio, e a grande porção do livro, na verdade, está na primeira pessoa, é essa segunda voz. A primeira voz, o autor da primeira voz, utiliza, então, essa segunda voz para, na verdade, no final, no epílogo, fazer uma crítica a esse material. A diferença é basicamente a seguinte: na abordagem tradicional, aquela grande porção da obra, na verdade, ela é vista de forma tanto positiva como negativa. Existem muitos provérbios, existem muitos conselhos que são dados ali, naquela grande porção da obra. E a abordagem tradicional diz que naquela grande porção você encontra tanto uma má teologia como uma boa teologia. Já na abordagem das duas vozes, a segunda voz é sempre alvo de crítica. Para essa abordagem das duas vozes, a análise do capítulo 12, versículo 8 em diante, é de extrema importância, principalmente no versículo 11, quando nos é dito ali que a palavra desse mestre, que seria a segunda voz, é comparada a um aguilhão, a um prego que, na abordagem tradicional, seria positiva, que realmente chega de forma profunda. Mas na abordagem das duas vozes, a ideia lá é negativa, que essa palavra realmente machuca a gente porque é uma palavra sem escatologia, uma palavra sem esperança, uma palavra pessimista. E até naqueles conselhos que você encontra nessa grande porção central da obra, a abordagem das duas vozes diria o seguinte: até nos conselhos que parecem ser bons, na verdade, são palavras de resignação. Você encontra ainda um tom de resignação. E até quando o autor fala de temer a Deus, o conceito de temor dentro dessa grande porção é um conceito negativo. Então eu queria fazer duas considerações aqui diante dessas duas abordagens, como lidar com as declarações complicadas do livro de Eclesiastes. Primeira observação é a seguinte: não descarte a teoria ou a abordagem das duas vozes de cara. É verdade, não é abordagem tradicional. Porém, muitos dentro dos círculos conservadores reconhecem a possibilidade dessa abordagem e muitos conservadores têm adotado ela. Então, não descarte de cara. Segundo, tenha muito cuidado ao fazer teologia usando o livro de Eclesiastes. Tanto a abordagem tradicional quanto a abordagem das duas vozes reconhecem que grande porção do livro de Eclesiastes, na verdade, é composto por má teologia. Assim como o livro de Jó. Nós encontramos boa parte do livro de Jó uma teologia péssima, na verdade, um conceito equivocado sobre como lidar com o sofrimento. Então Deus nos dá muitas vezes uma teologia ruim para o nosso bem, para aprendermos a identificar as teologias más que vão aparecer com muita constância em nossas vidas. O livro de Eclesiastes é um livro de um pai para um filho. Nós sabemos se o filho é um discípulo ou um filho real. Mas a preocupação desse pai, segundo a abordagem das duas vozes, é mostrar
um mestre equivocado para que o seu filho não caia nas artimanhas dessa má teologia. Seja na abordagem tradicional ou nas duas vozes, na hora de fazer teologia, tenha muito cuidado com Eclesiastes, porque boa parte da obra é teologia ruim. É isso.